Boa noite, meus amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos reunidos em mais uma videoaula com a graça do grande mistério, Supremo Arquiteto do Universo, Monhangara. Pessoal, continuamos trabalhando, abordando questões teóricas, tá? Mais à frente vamos partir para elementos práticos dentro desse estudo que estamos realizando sobre a magia indígena e cabocla. E um ponto importante para que possamos compreender como funciona a prática da magia, o exercício da magia, entendermos a questão própria das irradiações. Quero dizer, todos os seres vivos, animados ou inanimados, porque em essência tudo está vivo, já que tudo é energia, já que a natureza íntima de um átomo é pura energia, então todas as coisas estão, sob certo aspecto, vivas, tá? O que eu quero dizer é que todas as coisas estão continuamente irradiando algum tipo de energia. Eu afirmo que todas as coisas, literalmente falando todas, animadas ou inanimadas, vivas ou mortas, estão irradiando algum tipo de energia, em graus distintos, tá? Em frequências distintas, com intensidades diversas, mas tudo está irradiando energia. Se a gente parar para pensar, a natureza íntima de um átomo é energia pura. Energia pura, então tudo está essencialmente pleno de energia. Obviamente, algumas emanações de tipos específicos de energia são perceptíveis. Alguém nos abraça, sentimos o calor. Alguém fala, nós ouvimos. Mas outras fogem da capacidade investigativa da ciência ortodoxa. Existem forças sutis, energias sutis que envolvem os diversos planos e ambientes pelos quais transitamos. E nós estamos continuamente sendo acessados por essas energias, assim como também estamos continuamente irradiando formas diversas de energia. Há pessoas que possuem uma natureza mais absorvente e elas absorvem as energias com muita facilidade. Inclusive energia de pessoas, energias de plantas e animais. Já existem outras pessoas que são mais expansivas, que têm um potencial, uma vitalidade muito grande e estão o tempo todo distribuindo energias, algumas positivas, outras destrutivas, tá? Então, meus amigos e amigas, o trabalho do magista, o exercício da alta magia, não é tão diferente do trabalho de um reikiano, por exemplo, de um médium passista, porque o magista vai atuar sobre, vai agir sobre forças muito sutis, energias muito sutis, que estão no ambiente em que ele vive, certo? Assim como o reikiano envia reiki para alguém, está acionando um canal, acionando uma forma de energia, direcionando essa energia para alguém, para curar alguém, para auxiliar alguém. O médium passista também pode fazer isso. O magista também pode fazer isso. Uma entidade espiritual, um espírito elemental, uma forma de pensamento também pode fazer isso. A grande questão é, médiuns passistas, reikianos, magistas, feiticeiros possuem ferramentas, e eu utilizo a palavra ferramentas entre aspas, tá? Mas possuem formas, técnicas, veículos apropriados para lidar com essas energias mais sutis, essas forças mais sutis que estão no ambiente em que vivemos. Um cientista ortodoxo, acadêmico, não possui instrumentos adequados para lidar com essas forças. Mas o que é que faz com que o magista tenha condições de interagir com essas correntes energéticas? A disciplina, o treinamento, a prática determinada. As ferramentas do magista, as principais ferramentas, estão em sua própria constituição integral. Quero dizer, analogamente falando, assim como uma pessoa obesa quer ter saúde, se predispõe, se determina a mudar sua dieta alimentar, a ir a uma academia, fazer musculação, ginástica,
perder peso com muito empenho e disciplina, muita vontade ali, perder peso, desenvolver sua musculatura e ter uma vida mais saudável, o magista precisa trabalhar sobre seus corpos sutis, sobre o seu corpo astral, sobre o seu corpo mental. Sem determinação, sem disciplina, ele nunca irá conseguir sair da teoria. Para poder interagir com essas energias, é importante possuir a capacidade de reconhecê-las, a sensibilidade para acessá-las. E isso o magista só vai conseguir com muito trabalho, muita disciplina, concentração, além do estudo teórico. Tá? Então, sem disciplina, nada feito. O magista que se predispõe a realizar diariamente, aqui eu estou criando uma situação hipotética, mas se ele se predispõe a periodicamente, diariamente, no mesmo horário, realizar um ritual de banimento, por exemplo, ele vai se aprimorar a ponto de sentir a coisa acontecer, perceber que está de fato conseguindo realizar um banimento. Isso é um exemplo muito simples. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o magista consegue, através do seu trabalho determinado, acessar essas energias, essas inteligências que, para homens e mulheres que não possuem qualquer inclinação para as práticas espirituais, são simplesmente inexistentes. Ou ficam simplesmente no campo da crença. Eu creio que existe, eu acho que existe, eu acredito que existe. O magista percebe a existência, porque ele passa a sentir, ele passa a se comunicar, ele passa a interagir. Evidentemente, é importante que tudo seja feito dentro de um modo correto. E aí eu faço uma pergunta agora a vocês. Essa pergunta é interessante. Eu vou deixar para que vocês reflitam a respeito. E vocês respondam para si mesmos. O que é que leva vocês, o que foi que levou cada um de vocês a se interessar pelo estudo e pela prática mágica? Por qual motivo você se determinou a estudar magia e a prática magia? O que é que você ou as pessoas que convivem contigo, em que você e as pessoas que convivem contigo poderão vir a ser beneficiadas com isso? Magia é ciência. É um tipo de ciência não ortodoxa, mas é ciência. Magia é ferramenta, tá? É uma ferramenta que pode ser utilizada em benefício de alguém ou em prejuízo de alguém. E quando chegamos nesse ponto, precisamos levar em consideração que a prática mágica coerente, correta, é uma prática mágica necessariamente ética. Alguns irmãos e irmãs utilizam comumente as expressões magia branca e magia negra. Eu, particularmente, não acho interessante utilizar essas expressões, não acho legal esses termos, porque são termos que possuem uma bagagem histórica e cultural racista. Por que tudo que é bom tem que ser categorizado como branco e tudo que é ruim tem que ser categorizado como negro? Eu acho importante que nós transcendamos esses termos, esses valores, até mesmo porque se a gente voltar no tempo, vamos ver que o indígena brasileiro foi chamado a princípio pelos europeus de negro da terra, certo? A magia do negro da terra não necessariamente era uma má magia, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, para quem conhece, né? É importante que saibamos o seguinte: existem formas de magia que beneficiam pessoas e lugares e formas de magia que prejudicam pessoas e lugares. O que é que eu considero boa magia? Aquela que não causa transtorno, aquela que não incide no sofrimento de nenhum ser existente, nenhum. Aquela que não gera desequilíbrio no local para o qual está sendo direcionada. A magia boa é aquela que harmoniza, aquela que equilibra, que pacifica, que cura, que ilumina, que abençoa. Tá? Essa é a distinção que eu faço. O benefício e o malefício, a boa magia e a má magia. Cabe ao magista ser criterioso, raciocinar e refletir bem sobre o que ele quer fazer.
lembrando sempre que existem leis cósmicas universais. Se nós entramos em sintonia com essas leis, que são muito bem manifestas na natureza, se nós entramos nessa sintonia, tudo em nossa vida há de fluir. Mas se em algum momento o magista tenta ir em sentido contrário ou violar uma dessas leis, sem sombra de dúvida ele vai ser estraçalhado, tá? Porque são leis universais. Não há como trapacear dentro desse sistema oculto. E aí chegamos na questão da moral e da ética. Vejamos, podemos definir moral como o conjunto de princípios, o conjunto de motivos, o conjunto das causas que impulsionam os indivíduos de uma determinada sociedade a viverem de uma forma específica. Certo? Então, o estudo da moralidade de um povo é o estudo dos elementos que os impulsionam a viver de uma determinada maneira. Como existem várias culturas, existem várias formas, várias expressões morais. Algo que pode ser considerado moral para um povo pode ser considerado imoral para outro, dependendo da formação histórica desse povo, por exemplo. E a formação histórica vai depender de vários outros fatores, inclusive questões climáticas, contato com povos vizinhos, o isolamento, enfim. Certo? Outra coisa importante, algumas sociedades possuem valores morais que em outras simplesmente são inexistentes. Então nem sempre conseguimos encontrar uma compatibilidade de valores. O estudo da moralidade de um povo se chama ética. O estudo da moral mágica é ética. Quais são os princípios? Quais são os motivos, as causas que norteiam, que impulsionam o exercício mágico de um indivíduo ou de um grupo, de uma sociedade secreta, de um corpo xamânico, de uma tribo específica? Eu tenho sugestões para meus alunos e alunas. Sugestões, porque no fim das contas, cada um só faz aquilo que sente ser correto. Cada um só faz aquilo que quer fazer e pode fazer. Mas é bom refletir antes de fazer. Quais são os valores morais que eu acredito que devam nortear e impulsionar o exercício da alta magia? Primeiro, o respeito ao meio ambiente. Preservação ambiental, equilíbrio ambiental. Esse é um ponto muito importante, que está ligado ao respeito às várias formas de vida. Todos os seres de todos os reinos merecem a nossa reverência, o nosso respeito, tá? A nossa compreensão, aqueles seres que estão em faixas vibratórias muito densas, que são literalmente muito ruins, muito perversos, que podem e devem ser realocados pelo magista aos seus devidos lugares, em seus devidos lugares, caso estejam causando transtorno em um ambiente, ou perturbando uma pessoa, ou adoecendo alguém, ou prejudicando outro ser vivo. Esses seres, por incrível que pareça, têm função na complexidade do todo universal. Deus, a suprema inteligência, a força maior, também é a fonte originária desses seres. Não existem dois, não existem duas fontes, é uma só. Talvez a nossa capacidade de compreensão não consiga abarcar os motivos de Deus. Mas cada coisa ocupa um determinado lugar por um motivo. E esse motivo profundo, a causa profunda, quem sabe é Deus. Tá? Se o magista consegue operar, assim como um cirurgião consegue extrair um tumor, colocar o tumor extraído em seu devido lugar de degeneração, se o magista consegue extrair um parasita astral e colocá-lo em seu devido lugar, ele pode fazer isso. E ele está exercendo uma prática de boa magia. Mas voltando à questão do conjunto de valores, e motivos e causas que devem inspirar, que devem impulsionar o exercício da alta magia,
Se nós prestarmos atenção, todas as religiões possuem elementos de magia prática, sem exceção. Em todas as religiões, inclusive o próprio ato de orar, de ajoelhar-se diariamente perante Deus e realizarmos nossas preces, não deixa de ser um exercício mágico. Obviamente é um motivo espiritual religioso por trás disso, mas é um motivo que está impulsionando a realização do ato mágico. Mas se prestarmos atenção, todas as religiões, as grandes religiões, com seus patronos, seus profetas, seus mensageiros, transmitiram duas ideias. Essencialmente transmitiram duas ideias, independente do conjunto de ritos, independente do conjunto de mitos. As ideias são basicamente: ama a Deus acima de tudo e ama ao próximo. Siddhartha Gautama falou disso, Jesus falou disso, Zoroastro falou sobre isso. Desconheço o mensageiro de Deus, inclusive entre os povos indígenas, que não tenha ensinado, em essência, o amor. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o amor deve ser a mola propulsora, a causa moral que impulsiona o exercício das práticas mágicas. Se o magista quiser contribuir com o processo evolutivo no qual todos os seres desta esfera planetária estão inseridos, que ele utilize sua ciência, seu conhecimento, suas ferramentas para amar intensamente a tudo e a todos. E aqui eu encerro o estudo de hoje. Que o Supremo Arquiteto do Universo abençoe a todos e todas, com muita luz, muita paz e muito amor. Salve a Jurema Santa Sagrada.